Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos com o diário de um secador, Fernando, Thiago Maia e Borré. Com esses caras, fechando 10 reforços, o Inter tá montando uma verdadeira seleção para a temporada. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Tô aguardando a sua inscrição, tô em viagem com a família aqui, não tô no meu habitat aqui, mas é para trazer informações e análises aqui para você no canal. E eu quero falar muito sobre o Internacional, sobre o meu arquirrival, com o que eles estão contratando. Eu tô verdadeiramente preocupado. E os últimos dias, eles foram decisivos para que o Inter conseguisse algumas reposições que ainda faltavam no elenco. Jogadores em que muitas vezes o clube não estava conseguindo e talvez até se começasse a temporada sem eles, ia ficar faltando alguma coisa. Como acho que ainda está faltando no gol. O Inter tentou verdadeiramente uma alternativa para o goleiro Ivan, que acabou machucando, que foi uma contratação interessante para a reserva do Rocher, mas ele machuca, o Rocher não recupera e com isso o clube tem que apostar no garoto Antony, que é bom goleiro, enfim, está começando, tem só 23 anos, mas precisava de um reserva um pouquinho mais experiente. E o Inter tentou, o Kaique França, ex-Corinthians, está lá no Vitória, tentou o Ronaldo do Atlético Goianiense, chegou a sondar o Gatito Fernandes do Botafogo, que seriam nomes interessantes, assim, para preencher a lacuna até o Rocher voltar, e depois tem Copa América, né? Então, como é que o Inter vai suportar, digamos assim, a ausência de um goleiro mais experiente, mais robusto? Mas essa é a parte ruim, tá? E comecei por ela porque, assim, tem muita coisa boa daqui para frente. O Inter promoveu uma revolução no seu elenco. Saíram muitos jogadores foram liberados, atletas que não tinham necessariamente condição de atuar e de defender o Inter, e chegaram alguns jogadores, não só em nível de seleção brasileira ou estrangeira, mas em nível de disputar títulos contra os principais elencos do país. Eu tô falando muito sério. Eu não queria, mas eu estou falando muito sério. Se a gente falar em janelas, inclusive, a do Flamengo foi espetacular, né? Porque aí você tem o Matias Vinha, você tem o De La Cruz, já tinha um elenco considerável, e ainda tem o Léo Ortiz, que chegou agora, o zagueiro do Bragantino. É óbvio que a janela do Flamengo, até pelo que já tinha, você coloca como uma janela boa e também com um elenco formidável nas mãos do Tite. Ou seja, é óbvio que o Flamengo vai disputar os grandes títulos. Quando você tem um time como o Atlético Mineiro, que também tem Hulk, Paulinho, contratou Scarpa, Quando você tem um Palmeiras, que tem o Abel Ferreira, né? Então, por mais que, mas contratou o Lázaro, que era um menino lá do Flamengo, o Bruno Rodrigues, que até machucou, aí você vê o Flaco Lopes começando a fazer gol. Aí chega um Aníbal Moreno, desconhecido, para quem não acompanhava muito o futebol sul-americano, né, que já jogava muito no Racing, o cara arrebenta. Esse é o Palmeiras, que a gente sempre tem que dar uma atenção. Aí tem o São Paulo, que por mais que tenha trocado o técnico do Dorival Júnior para o Thiago Carpini, tem o Ferreirinha, já tinha Jonathan Calleri, tem o Lucas, volta o Rames Rodrigues, aí tem o Bobadilha, que foi um baita reforço também. Aí você pensa, caramba, hein? Esse São Paulo também vai incomodar. E o Inter? Bom, o Inter, deixa eu citar para vocês aqui, o Ivan, goleiro, que já machucou, Robert Renan, o Alexander Bernabei, que é um lateral esquerdo, que é argentino, formado no Lanús, estava no Celtic da Escócia e que vem por empréstimo. E essa era uma carência. O Inter não podia fechar a janela, que fechou dia 7 de março agora, sem contratar um lateral esquerdo, porque não dava para depender apenas do René. O René é um cara que oscila muito, né, entre uma regularidade e jogos trágicos, em que ele acabou comprometendo, fazendo gol contra o Grenal, ferrando o time lá em semifinal de Libertadores contra o Fluminense. Não dava para depender apenas do René. Então chega o Bernabei para disputar a posição, e eu digo mais, até ser titular, com empréstimo até o final da temporada. Aí você tem para o meio, Bruno Gomes, jogador que veio do Coritiba, Seleção Olímpica. O Fernando, essa semana, o Inter conseguiu trazê-lo lá do Vila Nova. Na verdade, ele já tinha um acerto com o Inter. Um cara que jogou anos no Manchester City, Sevilha, Porto, o cara tem a vida inteira na Europa. De repente, ele volta para o Brasil, decide voltar para o Brasil, já estava fechado com o Inter, acontece um drama familiar. Ele vai para Goiânia, lá para defender o Vila Nova. E aí ele até falou na sua entrevista coletiva que a forma como o Inter tratou, a forma humana como os dirigentes do Inter trataram o caso e ele, fez com que assim que ele resolvesse a sua situação, ele desse uma prioridade para o Inter. E foi o que aconteceu. Ele jogou alguns jogos, cuidou da família,
houve um acidente lá com um familiar, ele esteve lá apoiando os seus familiares. Quando ele se liberou, veio para o Inter, porque ele tem, digamos assim, com todo o respeito ao Vila Nova, né? O Fernando tem estofo, história, currículo, porte, tamanho, qualidade para defender um time que vai disputar os principais títulos da temporada. Não a Libertadores, porque o Inter não tá, né? Então a Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Fernando. E aí muita gente falou que com a contratação do Fernando tinha caído o Thiago Maia, que o Inter estava numa novela porque o Flamengo endureceu, mesmo não contando com o jogador, mesmo fora dos planos, o Tite, sabe, não queria contar com o Thiago Maia, mas o Flamengo não precisa de dinheiro, né? Então o Flamengo, não, vocês querem jogador, mesmo assim não sendo titular, é um cara que tem 8 títulos por aqui, é um cara que a torcida respeita, não, paguem o que eu quero ou não vai ter negócio. E o Inter negociou com o Lille da França, não sei o que, parcelamento, papapá, conseguiu o Thiago Maia. Inicialmente é um empréstimo, mas o contrato total dele, né, prevê 3 temporadas para que ele permaneça. Muito bom jogador. Eu, morando aqui em São Paulo, acompanhei o surgimento dele no Santos, volante técnico, moderno, campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016. Depois ele chega no Flamengo e aí todo mundo já sabe. Thiago Maia e Fernando, vejam só, de um time que já tem Arangues e Bruno Henrique. Elenco. Johan, aquela alternativa pro Alan Patrick, um cara que ainda não performou no Inter, mas a gente sabe já o que ele jogou em Chapecoense, Palmeiras, Atlético Mineiro. Bom, aí vamos pro ataque, né? Aí tem o Wesley, ex-Palmeiras, que estava no Cruzeiro, que teve alguns problemas extra-campo, mas qualidade técnica a gente sabe que ele tem. O Inter troca, na verdade, o Pedro Henrique, que sai pro Corinthians, pelo Wesley, um jogador de beirada. É um jogador com currículo interessante, apesar de jovem, e que também performa bastante pelo lado do campo, tem seus gols, tem as suas assistências. E aí vem a dupla Lucas Alário e Rafael Borré. Bom, a sorte do Grêmio e dos outros times, né, porque a gente não sabe se o Grêmio vai avançar ou não, é que o Borré e o Fernando, por exemplo, eles não podem mais jogar o Campeonato Gaúcho, não dá mais tempo de inscrição. Só que o Borré, obviamente, está sendo preparado, e mesmo que o Werder Bremen tenha dificultado a liberação, ele pertencendo ao Eintracht Frankfurt, né? Mas o Werder Bremen, que tinha um empréstimo com ele até a metade do ano, queria que ele permanecesse até o final, mas assim, depois do Inter ter acertado com o jogador, acertado com o Frankfurt, ter anunciado ele publicamente, os caras já estavam não utilizando, deixavam ele no banco, estavam fritando o cara, então precisava, obviamente, de um ressarcimento, o Inter negociou a liberação dele. E aí é importante que ele chegue antes, mesmo que ele não possa jogar agora no gauchão, porque assim, o cara já vai se ambientando, o cara já vai trabalhando, já vai entendendo o técnico, já vai entendendo o clube, torcida, aquela coisa toda, para quando ele estrear, a situação já estiver bem mais tranquila. E aí ele pode jogar a partir da... tem uma divergência aí, se ele pode jogar já contra o Nova Iguaçu, pela segunda fase da Copa do Brasil, ou talvez só na terceira fase. Tudo bem, acho que não tem problema, né? O Inter tem um elenco que talvez nesse momento não precise do Borré. E aí, na sequência, a primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana no começo de abril e depois o Campeonato Brasileiro. O Borré, que está sendo adquirido em definitivo pelo Inter. Que contratação desse colombiano de 28 anos, parou a cidade de Porto Alegre para recepcioná-lo. Eu sei porque o Grêmio já tentou cogitar, já tentou a contratação dele outras tantas vezes, nunca foi possível, e o Inter agora consegue. Sendo que já tinha trazido o Lucas Alário, que ficou um tempo sem jogar o ano passado, mas já tá aí, adaptado, fazendo seus golzinhos. Isso que o time já tem o Ener Valencia, já tem o Alan Patrick, já tem o Wanderson. Olha o elenco que o Inter está montando para 3 competições: Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. E o discurso do Alessandro Barcelos, que fez uma janela brilhante, depois da sua reeleição, e ele teve uma concorrência do Roberto Melo, que era o candidato à presidência, que se arvorou com D'Alessandro e Abel Braga, 2 ídolos colorados, e dizia que tinha acordos e acertos com grandes jogadores. Para vocês terem uma ideia do que conseguiu o Alessandro Barcelos. Ele consegue vencer essa disputa depois de uma gestão muito ruim mesmo, sem título, sem chegar na final do gauchão, consegue a confiança do eleitor colorado e aí monta esse time novo. Só para você ter uma ideia dos jogadores que saíram: goleiro Kehler, o Tauan Lara, lateral esquerdo, Gabriel Barros, Lucas Ramos, Estevão, Moledo, Nico Hernandes, Dalberti, o lateral esquerdo, que, pelo amor de Deus, Campanharo, Jean Dias, Pedro Henrique, Luiz Adriano, todos esses caras foram embora. E aí chegaram esses que eu falei: Ivan, Robert Renan, Bernabé, Bruno Gomes, Fernando, Thiago Maia, Johan, Borré, Alário, Wesley. Já tinha Alan Patrick, Valência, Wanderson, Arangues,
Bruno Henrique. O Johnny foi vendido, né? Por 6 milhões de euros pro Betis da Espanha. E o Gabriel e o Depena tentaram ser envolvidos aí em algumas negociações, mas não conseguiram. Devem voltar a ficar à disposição, mas tem uma situação ali ao final dos estaduais que o Inter tanto pode negociar quanto contratar, né? Uma janela especial que o futebol brasileiro cria depois do fim dos estaduais, a partir do dia 1º de abril. E aí talvez possa buscar esse goleiro que eu falei lá no começo do vídeo, que para dar uma sustentação melhor para o Antony, enquanto o Rocher não volta, e a gente não sabe quando que o Rocher vai voltar. Olha, eu tô preocupado. E acho que o Inter, obviamente eu vou secar, vou torcer para que eles não consigam esse feito, mas eu acho que o Inter vai disputar bem, pelo menos os títulos da Sul-Americana e da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é uma preocupação maior ainda que eu tenho, porque o Inter não ganha desde 79, só que o Grêmio não ganha desde 96, então se o Inter calha de vencer o Brasileirão, vai ser um grande título dos últimos anos e ainda assim vai deixar o Grêmio numa fila muito maior. Então, e o Campeonato Brasileiro é muito difícil de ser conquistado. E para isso você precisa ter foco desde a primeira rodada, que é a promessa de Alessandro Barcelos. Então essa é uma preocupação maior. Agora, que o Inter vai disputar Sul-Americana e Copa do Brasil para ganhar, eu não tenho dúvida. E o Brasileirão vai depender da vida, inclusive do Inter, nessas outras competições e dos demais, né? Porque a gente sabe que o Palmeiras, nos últimos anos, acabou dando aquele sprint final porque só restou o brasileiro. Só restou o brasileiro. E aí eles deram um sprint e ganharam a competição. É muito comum isso acontecer, porque você está envolvido com Libertadores, Copa do Brasil e tal, você meio que se atrapalha, mesmo tendo um elenco bom. Só que olha o elenco que o Inter está montando para poder dividir atenções. E aí, se não dividir, então, meu Deus do céu. Vocês acham que o Inter briga por alguma coisa? Me deem um alento aí, digam que não. Quero ouvi-los nos comentários, tô brincando, né? Com muita sinceridade. E aquela inscrição no canal, tem vídeos todos os dias aqui. Conto com você. Até a próxima. Tchau.